Olá pessoal, vamos para mais um estudo dessa semana. Falaremos dos estados físicos da matéria, falaremos também do ciclo da água. Semana passada falamos sobre os níveis de organização dos seres vivos e acredito que esse conteúdo vai ser importante para que facilite o nosso aprendizado nos estudos que virão pela frente. Hoje um exemplo do que falaremos seria o gelo seco. Mas o que é o gelo seco? Gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Então nós temos o gás carbônico quando está a baixíssima temperatura, aproximadamente menos 70, menos 78 graus Celsius, está no estado sólido. Então esse gelo seco passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E o nome desse processo é chamado de sublimação. Essas características e mais outras características verificaremos na sequência. Vamos lá! Vamos então iniciar o nosso novo assunto de estudo, falaremos sobre a água. Então iniciaremos comentando sobre os estados físicos da água. Quais são os estados físicos da água? São o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Lembrando que água, o que é água? É um agrupamento das moléculas dos átomos H2O. Dois átomos de hidrogênio, por isso que tem esse 2 ali, ó. H2O, dois átomos de hidrogênio ligado com um átomo de oxigênio forma a nossa molécula de água. O que caracteriza a água no estado sólido, líquido e gasoso é a maneira pela qual essas moléculas estão ligadas. Então, quando nós temos no estado sólido, significa que o nível de agitação dessas moléculas é baixo, essas moléculas estão bem próximas, bem unidas. Então, nós temos o estado sólido, as moléculas estão bem agrupadas, isso caracteriza como água, com volume e forma bem definidos. Agora, no estado líquido, esse nível de agitação das moléculas começa a aumentar. Então, as moléculas têm a maior capacidade de movimentação. E essa maior capacidade de movimentação caracteriza a nossa água no estado líquido. Então, no estado líquido, temos que a água ela tem a forma do recipiente que o contém, só que o volume bem definido. Então, a forma não é definida da água no estado líquido, porque quando eu coloco num recipiente cilíndrico, a forma é cilíndrica. Se eu colocar a água num recipiente retangular ou prismático, a forma dela será esta. E no estado gasoso, o nível de agitação das moléculas é o maior que nós podemos ter. E esse nível de agitação das moléculas caracteriza que a forma e o volume é indefinido, tudo bem? O volume do gás é o volume do recipiente que o contém e o volume também do recipiente que o contém. No estado líquido, temos que o volume é definido, a quantidade de matéria é definida. Eu coloco 500 ml num recipiente retangular, no recipiente esférico, a quantidade é a mesma. Agora, do gás, não. A quantidade, o volume é do recipiente e em qual nós estamos colocando. Se eu colocar um punhado de gás numa garrafa de 1 litro, o volume de gás que eu tenho lá é 1 litro. Se eu colocar esse mesmo punhado de gás, essa mesma quantidade de gás, num recipiente que tenha 10 litros, agora a nossa quantidade de gás naquele recipiente serão 10 litros. E essa mudança de estado físico de um estado para o outro recebe nome. Esse nome referente às transformações são: quando saímos do estado sólido para o estado líquido, temos o processo de transformação de fusão. Então, quando a substância água sai do estado sólido e vai para o estado líquido, essa transformação é chamada de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, essa transformação é chamada de vaporização. A vaporização pode ser chamada de ebulição, evaporação e calefação. Depende de tudo da maneira do tempo como a água está se transferindo do estado para o outro. O mais lento é a evaporação. Evaporação, onde que eu percebo a evaporação? Quando eu coloco uma roupa para secar no varal. Então, o processo de transformação daquela água do estado líquido para o estado gasoso é denominado de evaporação. É uma transformação lenta. Agora, quando temos a transformação do estado gasoso para o estado líquido,
esse processo é chamado de liquefação ou condensação. E do estado líquido para o estado sólido, temos o processo de solidificação. Agora, quando temos uma substância, no nosso caso a água, quando ela sai do estado sólido, vai para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido, esse processo recebe o nome de sublimação. Quando temos a transformação direta do estado sólido, não passa para o estado líquido e já vai direto para o estado gasoso. Aqui nós temos algumas situações que caracterizam essa transformação da água. Então, o nosso processo aqui, ó, eu tenho a quantidade de água que surge na parte externa de um recipiente, por exemplo, a nossa garrafa aqui que está gelada, e depois nós temos essa mesma água é observada no espelho e essa mesma água é observada na nossa folha aqui. Então, o que está acontecendo? O vapor de água que está ao redor dessa substância, ao entrar em contato com a garrafa, com o espelho e com a nossa folha, essas estruturas têm a temperatura mais baixa, o que faz com que o nosso vapor que está a uma temperatura mais alta diminua sua temperatura e transforme-se do estado gasoso para o estado líquido. Então, nós temos o processo aí que está ocorrendo, é a condensação ou a liquefação. Esse processo, quando é observado na folha, no objeto, no objeto externo, nas árvores, no carro, quando a gente verifica de manhã, é chamado de orvalho, tá bom? Então, o vapor de água à noite ou de madrugada entra em contato com a superfície mais fria, então ocorre essa transformação do estado gasoso para o estado líquido. Outro processo, então nós temos aqui o gelo, tá bom? Então nós temos gelo, então nós temos o que está ocorrendo aqui? O estado sólido está sendo transformado para o estado líquido. Então esse processo de transformação do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Agora nós temos um recipiente no fogo, então a água chega a determinada temperatura. Quando consideramos que essa temperatura é 100 graus Celsius, ao nível do mar, com pressão ATM, a água começa o processo de vaporização. E no nosso caso, esse processo de vaporização é chamado de ebulição. Então a água começa a sair do estado líquido e se transformar para o estado gasoso. Então o nosso processo é de ebulição. E agora, quando nós pegamos um recipiente, pegamos uma forminha de gelo, peguei essa forminha com água e estou colocando no refrigerador, então o processo que eu estou tendo aí, eu tenho água no estado líquido, depois de um certo tempo vai passar para o estado sólido e o processo de solidificação. O líquido está sendo transformado para o estado sólido da nossa água. Ciclo da água, estamos falando de água, vamos falar então do ciclo da água. Ciclo da água porque esse é um ciclo. Os momentos que a água se situa, as suas características se repetem. Então, como que se repete? Então, nós temos aqui, primeiramente, teremos a água dos oceanos, a água do rio, a água que estão em lençóis freáticos. Então, graças à energia solar, essa água começa a participar do processo de transformação de estados físicos. Então, essa energia solar vai incidir na nossa água do oceano, do rio, do lago e vai fazer com que essa água do estado líquido passe para o estado gasoso. Então, esse processo é o chamado processo de evaporação. Esse vapor começa a subir porque o vapor ele sobe devido à densidade dele. E outro processo também pelo qual essa água do estado líquido passa para o estado gasoso é o processo de transpiração, que ocorre nos animais e nos vegetais também. Então, tem água no estado gasoso subindo. Essa água no estado gasoso vai subindo, vai chegando em temperaturas mais baixas e a consequência é que esse vapor se transforma do estado gasoso novamente para o estado líquido. Então, nós temos aí o processo de condensação, formação das nossas nuvens. As nossas nuvens começam a acumular bastante água, chega um determinado momento que essa quantidade de água no estado líquido, a quantidade de vapor que está subindo
não é suficiente para manter a nuvem lá em cima. Então, essa quantidade de água, a tendência dela é descer. E quando essa água começa a descer, nós temos o processo de precipitação. Então, essa água que em alguns casos pode até congelar, tudo bem? Por isso que nós temos o granizo, às vezes em determinadas chuvas. Então, devido à precipitação, essa água retorna à superfície terrestre na forma líquida ou na forma sólida. Aí ocorre todo o processo de transformação também. Temos a solidificação, temos aí a água, essa água líquida, que ela estará nos rios, estará no lago, no oceano, e também essa água se infiltra e vai ser armazenada em lençóis freáticos. Então, isso é o nosso ciclo da água. Então, continuando, vou mostrar as atividades que nós temos que fazer. Então, essa semana vocês terão a atividade 7 e a atividade número 8. A atividade número 7, então temos o nosso texto aqui, é a nossa introdução teórica, estados físicos da água. Novamente, vou passar pausadamente para aquelas pessoas que não conseguem baixar isso daqui, que tenham condições de verificar no celular, de ler no celular. Então, lembrando que você, conforme se você estiver fazendo a leitura no celular, dá um pause, faz a leitura, aperta o play de novo, faz a leitura e assim sucessivamente. Então, está explicando aqui o processo de transformação, fusão, depois nós temos sublimação, e agora no estudo do texto, que são algumas perguntas. Igualzinho, então a nossa estrutura de atividades é sempre a mesma, tá bom? Tem uma explicação, tem uma introdução teórica, e aí nós temos que buscar informações nesse texto. E nessa atividade 7, o que vocês terão que responder? Quais são os estados físicos da água? Esse texto tem como objetivo informar quais são os estados físicos da água. Então, lá vocês vão encontrar quais são os processos de transformação da água na natureza. O processo é 1, o nome do outro processo é 2, é 3, é fusão, é solidificação, evaporação, é precipitação, não sei. Aí vocês vão ter que dar uma lidinha no texto lá e encontrar. Pergunta número 3. Então, o que vocês vão fazer nessa pergunta 3, nessa questão 3? Então, eu tenho aqui, ó, tenho item A vai até o item H, o nome entre parênteses aqui, tá bom? A gente tem que associar as colunas. Então, é as colunas que têm a nomenclatura com as colunas que não tem aqui, ó, parênteses sem nada. Então, o que vocês vão fazer? Vou pegar lá aqui, ó, primeiro, naftalina. A naftalina, quando eu leio essa palavra, eu penso na naftalina. Qual desses nomes está mais associado com a naftalina? Estado sólido? Pode ser. O estado líquido, lembrando, pessoal, que eu coloquei uma letra para cada parênteses aqui, tá bom? Então, você tem que colocar, se eu colocar, por exemplo, o item A aqui na naftalina, eu não vou mais poder usar o item A nos outros, tá bom? Então, você vai encontrar aqui o elemento aqui, ó, correspondente para esse. Então, se eu colocar estado líquido, não pode. Então, naftalina, ele é estado sólido. Ele também pode encontrar no estado gasoso, ou eu lembro de sublimação. Sublimação também lembro de naftalina. Aquela bolinha branca que a gente coloca no guarda-roupa para não ter umidade. Então, você vai fazer isso com todos. Cada parênteses você vai colocar uma letra correspondente. Ao gelo me lembra o quê? Estado sólido ou estado gasoso. Então, você vai pelos mais simples, que você consegue colocar todos aqui e uma letra em cada parênteses sem repetir. Nossa atividade número 8, temos aqui o ciclo da água. Então, vai mencionando as características do ciclo da água, os processos de transformação, citou ali a evaporação, o que é evaporação. Menciona de novo a evaporação, explica quem que executa o processo de transpiração, são as plantas, são os animais.
explica que temos aqui no nosso texto informações sobre a sublimação. O que é a sublimação? A sublimação é um fenômeno exclusivo das geleiras existentes no alto das montanhas, como no Himalaia ou na Cordilheira dos Andes e dos polos norte e sul. Aí a gente vai na sequência, tem mais conteúdo aqui, aí vocês vão ter que ler com calma. Então aqui está falando da precipitação, que pode cair, pode ser precipitada a água no estado líquido ou no estado sólido, em forma de granizo ou na forma de neve. E aqui vem as nossas perguntas, né? Estudo do texto. Então, durante o ciclo da água, observamos a formação das nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso para o estado líquido é chamado de... Então, a mudança do estado líquido para o estado gasoso chama-se do quê? Solidificação, fusão, vaporização, condensação. Então, você vai ter que verificar. Item 2. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos. Aqui no exercício número 2, pessoal, deixa eu dar uma arrumada aqui. Nesse exercício número 2, você vai colocar um X no parênteses que você acha a resposta correta. Então, aqui é um único X, ou você coloca na linha de cima, na primeira linha, na segunda, terceira ou quarta. Se você achar que a primeira é correta, então, ó, o ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos: nuvens, cristais de gelo e neblina. Você coloca um X. Na linha de baixo, se você acredita que a linha de baixo é correta, que é chuva, nuvens, névoa e neblina, ou a terceira, vapor de água, névoa, neblina. Ou se você acha que é a última, então o ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos. Quais? Toda a água existente no planeta. Se você acha que essa é a correta, marca um X dentro desse parênteses. Terceira pergunta, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, o vapor de água que sobe da Terra para a atmosfera, encontrando camadas mais frias, se condensa em forma nuvens. Tá certo? Verdadeiro. Tá falso. Coloca a letra F. No ciclo da água, a chuva não tem importância fundamental para os animais? Quer dizer que chovendo ou não chovendo, a vida dos animais e plantas funciona do mesmo jeito? Então, você tem que analisar e colocar verdadeiro ou falso. E assim sucessivamente para cada questão, né? Na última, nas cidades poluídas, a água das chuvas pode trazer com ela substâncias diversas e micro-organismos que estavam em suspensão no ar. V para verdadeiro, F para falso. Então, são essas as duas atividades que vocês têm para fazer. Olá, pessoal. Então, finalizamos essa etapa de estudo. Falamos nessa aula sobre água, os estados físicos da água e quando a água sai de um estado e passa para o outro, qual é o nome que se dá para esse processo. Falamos também sobre o ciclo da água. Na próxima semana falaremos sobre o tratamento da água e também o tratamento do esgoto. Até lá, um grande abraço.